Olá, pessoal! Vamos continuar nosso estudo sobre empreendedorismo no mercado imobiliário? Hoje veremos sobre movimento empreendedor e plano de negócios, elaborando um plano de negócios, os motivos para desenvolver um plano de negócios, etapa para elaboração de plano de negócios, estruturação da empresa física, financeira e estratégica. As matérias que veremos hoje vêm com conhecimento para que você consiga estabilizar o seu negócio no mercado em que atua, ou seja, o mercado imobiliário. A palavra empreendedor é originária do verbo francês entreprendre, que significa aquele que assume riscos e começa algo de novo. Os primeiros indícios de que alguém começou a assumir riscos em algo novo foi no século XVII, onde os empreendedores tinham acordo contratual com o governo para realizar a produção de seus produtos. No momento em que o empreendedor se tornou conhecido como responsável crucial para a viabilização de um negócio, alguns estudos vêm sendo realizados objetivando conhecê-lo melhor. No Brasil, o empreendedorismo revigorou com a abertura da economia nos anos 90 por meio das transformações da economia nacional. Com a abertura das importações, as empresas nacionais tiveram que se organizar e se atualizar. Muitas empresas precisaram demitir os funcionários, entretanto, estes usaram seu conhecimento e abriram seus próprios negócios. Foi o que aconteceu com o setor têxtil na região do Vale do Itajaí. Até hoje, em nosso país, há uma constante ocorrência de eventos e discussões sobre a vontade de abertura de pequenas e médias empresas. O Portal da Educação publicou que em cada 100 empresas brasileiras, 95 são micro e pequenas empresas, e elas representam mais da metade da força de trabalho brasileira, ou seja, 40 milhões de trabalhadores. Grande parte dessas empresas atuam na informalidade e, portanto, não pagam impostos e não oferecem nenhuma garantia aos seus funcionários, como o FGTS. Em 2015, a taxa total de empreendedorismo para o Brasil foi de 39,3%. Estima-se, portanto, que em 2015, 52 milhões de brasileiros com idade entre 18 e 64 anos estavam envolvidos na criação ou manutenção de algum negócio na condição de empreendedor, em estágio inicial ou estabelecido. Você deve estar se perguntando: quem são os empreendedores bem-sucedidos? Os empreendedores bem-sucedidos são aqueles que contribuem com o crescimento e desenvolvimento da economia de um país. Eles geram empregos, inovam o mercado com produtos e serviços diferenciados, conseguem proporcionar atendimento diferenciado aos clientes e oferecem melhoria para todos. Os traços da personalidade empreendedora, uma correta concepção do negócio e um planejamento bem elaborado aumentam as chances de o sucesso de um empreendimento. Os fatores críticos de um sucesso de um empreendimento devem estar respaldados na concepção do negócio, de acordo com os valores e intenções que devem ser coerentes e balanceados, na energia distribuída em termos de tempo e conhecimento do negócio, na liderança em todo o processo, guiando os envolvidos no negócio, dando direção e significado às ações, no relacionamento harmônico e nas boas relações interpessoais para assegurar o equilíbrio do negócio. Uma das ferramentas a ser utilizada na criação e abertura de um novo empreendimento é a elaboração de um plano de negócios. Na página 70 da nossa apostila, Chiavenato constitui o plano de negócios como sendo um documento que reúne um conjunto de dados e informações sobre o futuro empreendimento ou negócio e define suas principais características e condições para proporcionar uma análise da sua viabilidade e dos seus riscos, bem como para facilitar a sua implantação. O plano de negócios serve para organizar as ideias e iniciar um novo empreendimento, orientar a expansão de empresas, apoiar a gestão do negócio, facilitar a comunicação e captar recursos.
O plano de negócio é uma poderosa ferramenta gerencial para as empresas desde seu nascimento até a sua maturidade. O plano de negócio tem o objetivo de olhar para frente, designando recursos humanos, tecnológicos e financeiros, observando os pontos-chave, identificando as oportunidades e antecipando possíveis dificuldades. Essa ferramenta é vital para a continuidade da empresa, mesmo para aquelas que não buscam qualquer tipo de recurso financeiro, capitalização ou posicionamento de mercado. Independente do tamanho de sua empresa ou projeto, é fundamental elaborar um plano de negócio. Um plano de negócio bem estruturado tem por objetivo ajudar o empreendedor a planejar, a focar suas ideias, tomando as ações pensadas para sua empresa, ao mesmo tempo em que é uma ferramenta de acompanhamento, definição de metas e gerenciamento de riscos. Existem diversas formas de elaborar um plano de negócios, mas não existe uma formatação única ou um padrão. Existem alguns itens que eu acredito que poderem ser utilizados como um guia simplificado e eficaz, como, por exemplo, o sumário executivo, o produto, o serviço, o mercado, a concorrência, o marketing, manufatura e de operações, a equipe de gestão, resultados históricos, quando disponíveis, e projeções financeiras. O empreendedor e sua equipe devem assumir a preparação do plano de negócios, estabelecendo a visão geral do plano, sua aplicação, seus prazos e objetivos. Esse exercício é parte importante do planejamento estratégico das organizações que se encontram melhor estruturadas. Ao mesmo tempo em que todo o material é importante, faço alguns comentários específicos sobre a seção de resultados históricos e projeções financeiras. Nessa seção, todos os pressupostos e os dados quantitativos apresentados em outras partes são submetidos a um teste numérico. Em outras palavras, as projeções financeiras são elaboradas com toda a estimativa de vendas da empresa, todos os custos de produção, distribuição, logística, despesas comerciais e administrativas. É um resumo do tipo financeiro. Devemos elaborar as projeções financeiras para um período de 3 a 5 anos, para que estas sirvam como orientação para a equipe de gestão sobre os objetivos e organização nesse período, e também para comunicá-las às instituições financeiras os possíveis investimentos. O plano financeiro deve ser elaborado em padrões mínimos conhecidos, podendo ser mais simplificado ou detalhado de acordo com seu segmento de mercado e a quantidade de informações obtidas em toda a sua pesquisa, mas, em resumo, deve conter como resultados: demonstrações financeiras, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, lucros e perdas, fluxo de caixa dos últimos anos, se disponível, projeções financeiras e fluxo de caixa para o período de 3 anos, análise econômica, ponto de equilíbrio, lucratividade, retorno sobre investimentos, dentre outros. Quando houver a necessidade de recursos financeiros externos por meio de financiamento, é importante incluir em suas projeções um resumo desde a utilização até a liquidação dos recursos, pois potenciais investidores e financiadores querem ver o quanto de recurso financeiro seu negócio irá precisar e a capacidade de seu pagamento e geração de valor do negócio. Os motivos para desenvolver o plano de negócios. O plano de negócios é um instrumento fundamental requerido por potenciais investidores para a avaliação do novo empreendimento e a tomada de decisão de participar ou não do empreendimento. Portanto, aprender a fazê-lo possibilita, entre outras coisas, conseguir o apoio necessário para a realização do seu sonho e ainda perguntar-se se é o negócio que você sonhou e se vale a pena. Agora vamos pensar.
Qual é a maior vantagem de desenvolver um plano de negócio? A maior vantagem do plano de negócios é identificar erros enquanto eles ainda estão no papel e não cometê-los no mercado. Por isso, o empreendedor deve ser detalhista no planejamento. É um espaço onde os erros saem mais barato. O plano de negócio é uma ferramenta aceita em todo o mundo por grandes e pequenas organizações. Pode ser considerado uma das etapas contínuas do empreendimento. Ele possui várias aplicações estratégicas e operacionais, como testar a viabilidade de um conceito de negócios, atrair recursos financeiros, obter capital de riscos, negociar a empresa, transmitir credibilidade, desenvolver a equipe de gestão, comunicar com o público interno e externo, ou seja, como dito anteriormente, conseguir novos investidores. Investidor anjo. Algumas vezes, excelentes ideias geralmente vêm desacompanhadas do recurso financeiro. Dessa forma, para que a ideia seja levada adiante, o empreendedor busca investidores. Você já ouviu falar em investidor anjo? O investidor anjo é um investimento efetuado por pessoas físicas com seu capital próprio em empresas nascentes com alto potencial de crescimento, apresentando as seguintes características. 1. É efetuado por profissionais empresários, executivos, profissionais liberais, experientes que agregam valor para o empreendimento, como seus conhecimentos, experiência e rede de relacionamentos, além de recursos financeiros. 2. Tem normalmente uma participação minoritária no negócio. 3. Não tem posição executiva na empresa, mas apoia o empreendedor atuando como um mentor, um conselheiro. O investidor anjo é normalmente um ex-empresário, um ex-empreendedor ou executivo que já trilhou uma carreira de sucesso, acumulando recursos suficientes para alocar uma parte, normalmente entre 5% a 10% do seu patrimônio, para investir em novas empresas, bem como para aplicar sua experiência apoiando a empresa. Importante observar que, diferentemente do que muitos imaginam, o investidor anjo normalmente não é detentor de grandes fortunas, pois o investimento anjo para estes seria um pequeno para ser administrado. É importante observar que o investimento anjo não é atividade filantrópica ou com fins puramente lucrativos. O investidor anjo tem como objetivo aplicar em negócios com alto potencial de retorno que, consequentemente, terão um grande impacto positivo para a sociedade através da geração de oportunidades de trabalho e de renda. O termo anjo é utilizado pelo fato de não ser um investidor exclusivamente financeiro, que fornece apenas o capital necessário para o negócio, mas por apoiar o empreendedor aplicando seu conhecimento, experiência e rede de relacionamentos para orientá-lo e para aumentar as suas chances de sucesso. É importante vocês entenderem que, assim como atrair os investidor anjo, com o plano de negócios, somos capazes de visualizar onde estará a empresa em 6 meses, 1 ano ou 5 anos. Isso porque, além de planejar o funcionamento, você trabalha com metas e objetivos que veremos detalhadamente à frente. Um plano bem elaborado permite que se faça projeções futuras com alto grau de acerto. A partir do plano de negócios, em que todo o empreendimento está descrito, analisado e contabilizado, é possível afirmar se o negócio proposto é ou não viável, ou seja, se é bom ou não. Entretanto, não significa que o plano de negócios resolve tudo. Fatores que influenciam na mortalidade das micro e pequenas empresas. 40% não utilizam planejamento de produção, 45% não utilizam sistema de custeio, 50% não utilizam planejamento de vendas, 65% não avaliam produtividade. 80% não treinam os recursos humanos,
85% não utilizam técnicas de marketing, 90% não utilizam recursos de informática. Outros fatores que também influenciam é a falta de controle de estoque e o não gerenciamento da qualidade. Vocês podem observar que a maioria dos tópicos apontados no slide devem ser contemplados no plano de negócio. Por isso, mais uma vez, reforço a importância de estruturar muito bem o plano de negócio. O primeiro passo é pensar naquilo que deseja fazer na empresa que pretende abrir. É fundamental que se tenha o máximo de dados sobre o setor, o número populacional e informações sobre tendências habitacionais. O propósito da elaboração do plano de negócios é agrupar organizadamente o máximo de informações a fim de possibilitar ao empreendedor uma visão geral do empreendimento. Você deve estar se perguntando onde encontrar todas essas informações. Como eu disse na aula anterior, essas informações poderão ser encontradas no site do IBGE. Podemos ordenar as informações do plano de negócios em 7 partes, ou seja, temas distintos. Observem os slides. A estrutura do plano de negócios. Como vocês podem perceber, a estrutura do plano de negócio é dividida em 7 partes. São elas: sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, construção de cenários e avaliação estratégica. Observem que na primeira parte compõe o sumário executivo. Ele é um resumo do plano de negócio. Não se trata de uma introdução ou justificativa, e sim de um sumário contendo seus pontos mais importantes. Nele irá constar resumo dos principais pontos do plano de negócio, dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições, missão da empresa, setores de atividades, forma jurídica, enquadramento tributário, fonte de recursos. Embora o sumário executivo compreenda a primeira parte do plano, ele só deve ser elaborado após a conclusão do mesmo, pois ao ser lido por interessados, ele deve deixar clara a ideia e a viabilidade de sua implantação. Na próxima aula, nós falaremos detalhadamente sobre o sumário executivo. Na segunda parte, temos a análise de mercado. Análise de mercado. Esta é uma das etapas mais importantes da elaboração do seu plano. Afinal, sem clientes não há negócios. Os clientes não compram apenas produtos, mas soluções para algo que precisam ou desejam. Você pode identificar essas soluções e conhecê-los melhor. Uma dica é escolher apenas uma parte do mercado para atender. Encontre um grupo de pessoas ou empresas com características e necessidades parecidas e trate-os de maneira especial. Um exemplo dessa estratégia é uma loja de roupas que se especializa em atender crianças ou uma confeitaria que fabrica sobremesas dietéticas. Uma empresa é viável quando tem clientes em quantidade e com poder de compra suficiente para realizar vendas que cubram as despesas, gerando lucro. Você pode utilizar diversas técnicas para pesquisar seus consumidores. Essas técnicas vão desde a aplicação de questionamentos, entrevistas, conversas informais com clientes potenciais e a observação dos concorrentes. Estude os concorrentes. Você pode aprender lições importantes observando a atuação da concorrência. Procure identificar quem são seus principais concorrentes. A partir daí, visite-os e examine suas boas práticas e deficiências.
Lembre-se de que concorrentes são aquelas empresas que atuam no mesmo ramo de atividade que você e que buscam satisfazer as necessidades dos seus clientes. Enumere os pontos fortes, fracos em relação à qualidade de materiais empregados, as cores, tamanhos, embalagens, variedades, o preço cobrado, a localização, a condição de pagamento, os prazos concedidos, os descontos praticados, o atendimento prestado, os serviços disponibilizados, o horário de funcionamento, a entrega em domicílio, o teleatendimento, as garantias oferecidas. Após fazer essas comparações, tire algumas conclusões. Sua empresa poderá competir com as outras que já estão no ramo há mais tempo? O que fará com que as pessoas deixem de ir aos concorrentes para comprar da sua empresa? Há espaço para todos, incluindo você? E se a resposta for sim, explique os motivos disso. Caso contrário, que mudanças devem ser feitas para você concorrer de pé de igualdade com essas empresas? Lembre-se, a concorrência também deve ser vista como uma situação favorável. Bons concorrentes servem como parâmetro de comparação e de parceria, além de ser uma fonte de estímulo à melhoria. Estude os fornecedores. O mercado fornecedor compreende todas as pessoas e empresas que irão fornecer as matérias-primas e equipamentos utilizados para a fabricação ou venda de bens e serviços. Inicie o estudo dos fornecedores, levando em conta quem são seus fornecedores de equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios, matérias-primas, embalagens, mercadorias e serviços. Relações de fornecedores podem ser encontradas em um catálogo telefônico e de feiras, sindicatos e no próprio Sebrae. Outra fonte rica de informações é a internet. Mantenha um cadastro atualizado desses fornecedores. Pesquise pessoalmente ou por telefone questões como preço, qualidade, condições de pagamento e o prazo médio de entrega. Essas informações serão úteis para determinar o investimento inicial e as despesas do negócio. Tenho algumas dicas quando se trata de fornecedores. Vamos lá? Primeira, analise pelo menos 3 empresas para cada artigo necessário. Segundo, mesmo escolhendo um entre vários fornecedores, é importante manter contato com todos, ou pelo menos com os principais, pois não é possível prever quando o fornecedor enfrentará dificuldades. Terceiro, ao adquirir matérias-primas, insumos ou mercadorias, faça um estudo de verificação da capacidade técnica dos fornecedores. Todo fornecedor deve ser capaz de suprir o material ou as mercadorias desejadas, na qualidade exigida, dentro do prazo estipulado e com o preço combinado. Quarto, a tomada e a comparação de preços facilitam a coleta de informações sobre aquilo que se deseja adquirir, aumentando as chances de se tomar decisões mais acertadas. Quinta, verifique se é exigida quantidade mínima de compra e lembre-se de evitar intermediários, sempre que possível. Vamos agora para o estudo do plano de marketing? O plano de marketing estabelece parte de um conjunto de conhecimento referente à comercialização de produtos ou serviços. Devem conter a descrição do produto, o preço, a definição de estratégias promocionais, a definição da estrutura de comercialização e a localização do negócio. Na descrição dos produtos, você deve descrever os principais itens que serão fabricados, vendidos ou serviços que serão prestados. Informe quais as linhas de produtos, especificando detalhadamente como o tamanho, o modelo, a cor, os valores, as embalagens, a apresentação, o rótulo, a marca. Se necessário, fotografe os produtos e coloque as fotos no documento de apoio ao final do seu plano de negócio.
Para empresas de serviço, informe quais serviços serão prestados, suas características e as garantias oferecidas. Lembre-se de que a qualidade do produto é aquela em que o consumidor enxerga. Quando decidir melhorar um produto ou um serviço, pense sempre sob o ponto de vista do cliente. Preço é o que o consumidor está disposto a pagar pelo que você irá fornecer. A determinação do preço deve considerar os custos do produto ou serviço e ainda proporcionar o retorno desejado. Ao avaliar quanto o consumidor está disposto a pagar, você pode verificar se seu preço será compatível com aquele praticado no mercado pelos concorrentes diretos. Definição de estratégias promocionais. Promoção é toda ação que tem como objetivo apresentar, informar, convencer ou lembrar os clientes de comprar os seus produtos ou serviços e não o dos concorrentes. Você pode utilizar algumas estratégias como propaganda em rádio, jornais, revistas, internet, amostras grátis, mala direta, folhetos e cartões de visita, catálogos, carro de som e faixas, brindes e sorteios, desconto de acordo com os volumes comprados, participação em feiras e eventos. Determine de que maneira você irá divulgar seus produtos e lembre-se que todas as formas de divulgação implicam custos. Leve em conta o retorno dessa estratégia, seja na imagem do negócio ou no aumento do número de clientes ou no acréscimo da receita. Existem diversos tipos de divulgação. Use a criatividade para encontrar as melhores maneiras de divulgar seus produtos, ou então observe o que os seus concorrentes fazem. Definição da estrutura de comercialização. A estrutura de comercialização diz respeito aos canais de distribuição, isto é, como seus produtos ou serviços estão chegando até os seus clientes. A empresa pode adotar uma série de canais para isso, como vendedor interno, vendedor externo, representantes. Reflita sobre quais serão os meios mais adequados para se alcançar os clientes. Para isso, pense no tamanho dos pedidos, na quantidade de compradores e no comportamento do cliente. Isto é, se ele tem o hábito de comprar pessoalmente, por telefone ou por outro meio. A comercialização dos produtos ou serviços podem ser feita pelos proprietários, por vendedores ou por outras empresas. Independente da forma, o importante é que isso seja feito. Uma opção é montar uma boa equipe interna de vendas, que conheça bem os produtos da empresa e as vantagens sobre a concorrência. Localização do negócio. Neste momento, você deve identificar a melhor localização para a instalação de seu negócio e justificar os motivos da escolha deste local. A definição do ponto está diretamente relacionada com o ramo de atividades. Um bom ponto comercial é aquele que gera um volume razoável de vendas. Por isso, a localização é fundamental para o sucesso do seu negócio. Leve em conta os seguintes aspectos. Analise o contrato de locação, as condições de pagamento e o prazo do aluguel do imóvel. Verifique as condições de segurança da vizinhança. Observe a facilidade do acesso, o nível de ruído, as condições de higiene e limpeza e a existência de locais para estacionamento. Fique atento para a proximidade dos clientes que compram seus produtos e o fluxo de pessoas na região. Lembre-se de certificar da proximidade de concorrentes. Avalie a proximidade dos fornecedores, por isso influencia no prazo de entrega e no custo do frete. Visite o ponto pelo menos 3 vezes em horários alternados para verificar o movimento de pessoas e de veículos no local. Na quarta parte,
temos o plano operacional. O plano operacional tem como propósito lidar com pontos pertinentes à preparação física da empresa, das rotinas administrativas, da forma de atendimento ao cliente e assuntos referentes à montagem da empresa. Por meio do layout ou arranjo físico, você irá definir como será a distribuição dos diversos setores da empresa, de alguns recursos, mercadorias, matérias-primas, produtos acabados, estantes, gôndolas, vitrines, prateleiras, equipamentos, móveis, matéria-prima e das pessoas no espaço disponível. Um bom arranjo físico traz uma série de benefícios, como, por exemplo, o aumento da produtividade, a diminuição do desperdício e do retrabalho, a maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes nas áreas de vendas, melhoria na comunicação entre os setores e as pessoas. O ideal é contratar um profissional qualificado para ajudá-lo nessa tarefa. Se isso não for possível, faça você mesmo o esquema, distribuindo as áreas da empresa, os equipamentos, os móveis e as pessoas de forma racional e sensata. Lembre-se de verificar se há exigências específicas quanto ao layout, conforme a legislação vigente para o seu tipo de negócio. Certifique se é possível adequar o layout da empresa para pessoas portadoras de necessidades especiais. Capacidade produtiva é importante. Estimular a capacidade instalada da empresa, isto é, o quanto pode ser produzido ou quantos clientes podem ser atendidos com a estrutura exigente. Com isso, é possível diminuir a ociosidade e o desperdício. Processo operacional. É o momento de registrar como a empresa irá funcionar. Você deve pensar em como serão feitas várias atividades, descrevendo etapa por etapa, como será a fabricação dos produtos, a venda de mercadorias, a prestação dos serviços e até mesmo as rotinas administrativas. Identifique que trabalhos serão realizados, quem serão os responsáveis, assim como materiais e equipamentos necessários. Para isso, você mesmo poderá elaborar um roteiro com todas essas informações. A principal fonte de referência e controle da saúde financeira do seu negócio é o plano financeiro. Nessa etapa, você irá determinar o total de recursos a ser investido para que a empresa comece a funcionar. Em tempos de economia global, onde cada vez mais o amadorismo e o improviso estão desaparecendo, é indispensável a presença de um planejamento. No mundo do negócio atual, onde inovações no processo de gestão empresarial são necessários, informações são transmitidas à velocidade da luz, oportunidades de negócio surgem nos mais diferentes locais do globo. E é por isso que a empresa que deseja permanecer e ampliar seu mercado tem que estar preparada para estes desafios, entre outros. Neste contexto de uma economia global, surge dos fatores responsáveis para a obtenção do sucesso empresarial, o processo de planejamento financeiro. Ele pode ser usado para conduzir suas atividades dentro dos parâmetros planejados, corrigir distorções, adaptar-se a novas variáveis decorrentes de mudança na conjuntura e projetar novos investimentos com base em um nível de crescimento previsto e desejado. O plano financeiro direciona a empresa e estabelece o modo pelo qual os objetivos financeiros podem ser alcançados. Um plano financeiro é, portanto, uma declaração do que deve ser feito no futuro. Em sua maioria, as decisões numa empresa demoram bastante para serem implantadas. Numa situação de incerteza, isso exige que as decisões sejam analisadas com grande antecedência.
Uma empresa tem como principal objetivo a criação e obtenção de valor. Entretanto, outros objetivos também são implícitos, dos quais destaca-se uma maior taxa de retorno do capital, participação do mercado, obtenção de recursos financeiros. Um bom plano financeiro é a forma de garantir que os objetivos e planos traçados em relação às áreas particulares de operação da empresa sejam viáveis e internamente coerentes. O planejamento financeiro ajuda a estipular metas, deixando os gestores motivados, oferecendo os mecanismos para a avaliação dos resultados. O processo de planejamento financeiro começa com a especificação dos objetivos da empresa, após o que a administração divulga uma série de previsões e orçamentos para cada área significativa da empresa. Planejamento e controle estão diretamente ligados. Planejamento é necessário para a fixação de padrões e metas, e já o controle permite obter informações e comparar o plano com os desempenhos reais e fornecer meios para a realização de um processo de feedback, no qual o sistema pode ser transformado para que atinja uma situação esperada. Dentro do planejamento financeiro está o investimento total. Ele é formado por investimentos fixos, capital de giro, investimentos pré-operacionais. Na sexta parte, temos a construção de cenários. Construção de cenários. Após a finalização do seu plano de negócios, simule valores e situações diversas para o seu escritório. Prepare cenário onde o negócio obtenha resultados pessimistas, queda nas vendas ou aumento dos custos, ou otimista, crescimento do faturamento e diminuição de despesas. A partir daí, pense em ações para evitar e prevenir-se frente às adversidades ou então para potencializar suas situações favoráveis. Faça quantas simulações julgar necessário e tenha sempre alternativas de ações, ou seja, o plano B. Na construção de cenários, é fundamental considerar algumas possibilidades, ou seja, nos primeiros meses, as vendas serem menores que o previsto. O início das atividades ser um pouco mais demorado do que o programado. Estratégias de marketing podem não surtir os efeitos esperados no curto prazo. As necessidades de obter mais recursos financeiros que previamente desejado, as possíveis reações de concorrentes. E por fim, e não menos importante, temos a avaliação estratégica. Vamos continuar? Planejamento estratégico é uma técnica administrativa que, através da análise do ambiente de uma organização, cria a consistência de suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A matriz fofa, ou seja, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, é um instrumento de análise simples e valioso. Seu objetivo é detectar pontos fortes e fracos, com a finalidade de tornar a empresa mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiências. A análise fofa levará você a pensar nos aspectos favoráveis e desfavoráveis do negócio, dos seus proprietários e do mercado. A matriz fofa é sempre feita em quadrantes, ou seja, em 4 quadrados iguais. Em cada quadrado são registrados fatores positivos e negativos para a implantação do negócio. Saiba como construir a matriz lendo as explicações a seguir. No ramo imobiliário, esses componentes podem ser percebidos da seguinte forma. Forças são o conhecimento, a experiência da equipe de vendas, o compromisso dos funcionários, a dedicação e as habilidades técnicas.
oportunidades podem ser interpretadas como a novidade, o novo cliente, o surgimento dos novos bairros, os novos públicos, a inovação e a criatividade. Fraquezas são a falta de conhecimento, falta de atualização, falta de valorização profissional, de reconhecimento e não aceitação da modernidade. Ameaças podem ser representadas pelo surgimento de novos produtos e serviços com um nível de qualidade superior ao produto oferecido pela empresa, um melhor atendimento e empresas com melhores instalações. Pessoal, vou dar uma dica de sucesso para vocês. É importante que as informações levadas na matriz fofa sejam extremamente honestas. O foco deve estar na realidade e não de como seria o negócio ideal. Não seja nem muito otimista, nem muito pessimista. É isso aí, pessoal. Nos encontramos na nossa última aula. Deus os abençoe.